Fala, lindos! Nossa aula de hoje, aí, continuando o conteúdo do nosso cadernão, é justamente sobre inscrição e também circunscrição dos principais polígonos, tranquilo? Então, primeiro, olha só, aqui tem a inscrição dos principais polígonos. Quem são eles? Por exemplo, quando eu falo de inscrição é quando eu tenho justamente um polígono dentro de uma circunferência. E aqui eu tenho o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Tranquilo? Toda vez que tu tiver um triângulo, tá? Triângulo equilátero dentro de uma circunferência, tu vai ter justamente uma ligação entre o raio dessa circunferência e alguma coisa do polígono. Como, por exemplo, aqui no triângulo, olha só o que acontece. Existe o centro do triângulo e o centro da circunferência. A distância do centro da circunferência até uma borda da circunferência, até uma extremidade dessa circunferência, é o que eu chamo de raio. De raio para a circunferência. Mas e para o triângulo? Quem é esse segmento aqui para o triângulo? Quem é a distância do centro até o vértice do triângulo? A distância do centro até o vértice do triângulo, ela é justamente 2/3 da altura desse triângulo. E lembra comigo então, olha só, o raio ele vai ser, para o triângulo, ele vai ser 2/3 da altura. Mas, Lucas, o que é a altura do triângulo? A altura do triângulo é justamente L, tá? Raiz de 3 sobre 2. Aí, Lucas vai poder simplificar? Sim, eu vou poder simplificar. 2 e 2. Logo, tá? Logo, olha só, o raio, ele vai ser igual a... Quem sobrou aqui? L, raiz de 3 sobre 3. Então, quando eu tenho um triângulo dentro de uma circunferência, o raio ele é igual ao lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Mas, Lucas, e quando eu tenho um quadrado dentro da circunferência? Observa que, olha só, o raio ele é justamente a distância do centro até a extremidade. Isso aqui é para a circunferência. Mas e para o quadrado? Qual é a distância do centro até o vértice? Seria a metade, olha só, do que tu chama aqui de diagonal do quadrado. Lucas, qual é a diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Ah, beleza. Então quer dizer que a diagonal do quadrado ela é L multiplicado por raiz de 2. Só que isso aqui é como se fosse o raio, ele é como se fosse a metade de uma diagonal, porque ele não vem daqui até aqui em cima. Ele só vem até o centro. Ou seja, ele é L raiz de 2 sobre 2. Então, para o quadrado seria o quê? L raiz de 2 sobre 2. Justamente porque a diagonal completa seria L raiz de 2. Como é metade só da diagonal, o raio ele é metade da diagonal do quadrado, eu vou chamar de L raiz de 2 sobre 2. Divido por 2, porque é justamente a tua metade. Mas, Lucas, e quando tu fala para mim de hexágono? O hexágono dentro da tua circunferência. Observa só o hexágono aqui. Olha o que acontece. Lembra que o hexágono regular ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Ó, vai aparecer aqui para ti 6 triângulos equiláteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse segmento aqui, ele é justamente o raio da circunferência. Mas, Lucas, se são 6 triângulos equiláteros, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Logo, o raio ele é igual ao lado do triângulo, que é a mesma coisa que o lado do hexágono. Olha só, lado, 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 lado. Logo, o raio aqui ele é igual ao lado do teu hexágono. Tranquilo? Então vamos lá, agora vamos falar sobre circunscrição. Circunscrição dos principais polígonos. Agora já é a circunferência que está dentro dos polígonos. Lembra comigo que eu te falei que, olha só, que a distância do centro até o vértice era 2/3 da altura. Então, a do centro até a aresta, do centro ao vértice é 2/3. Então, do centro à aresta tem que ser 1/3. Logo, o raio ele vai ser o quê? 1/3 da altura do triângulo. 1/3 da altura. Mas quem é a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Multiplico aqui, olha só, 3 vezes 2, 6. Então aqui o raio, ele é como se fosse L raiz de 3 sobre 6. Tranquilo? Então vamos lá agora a parte do quadrado. Vamos relacionar o raio aqui. Olha só, o raio, observa que tudo isso aqui, olha, de cima até embaixo é como se fosse o lado do quadrado. Mas o raio, ele vem só daqui para baixo, ou seja, ele é a metade. Então quer dizer que o raio, ele é o lado sobre 2.
Tranquilo? Olha só, o raio é daqui para cá, então é justamente a metade do lado inteiro do teu quadrado. Já aqui o hexágono, quando a circunferência está dentro do hexágono, olha só o que vai acontecer. Circunferência dentro do hexágono. Vamos lá. Observa que, lembra que eu te falei que o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. E observe, isso aqui é um triângulo. O raio é como se ele fosse a altura do triângulo. Então, o raio ele é a altura do triângulo equilátero. Logo, o raio ele vai ser L raiz de 3 sobre 2. Mas observa que o lado do equilátero é a mesma coisa que o lado do hexágono. Então, eu não preciso mudar nada. Eu só deixo esse L aqui mesmo. O raio da circunferência, tá? Da circunferência circunscrita aqui dentro do teu, ou melhor, a circunferência que está dentro do teu hexágono, o raio ele é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? E eu trouxe mais um extra aqui para ti também, que também tem aí no teu cadernão, é justamente a razão entre áreas de polígonos semelhantes. Tranquilo? Observa que sempre que tu tem um polígono, Lucas, que polígono é esse? Ele não tem nome, ele só é aquele. Vamos ver quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se tem 5 lados, é justamente aí um pentágono. Só que não precisa ser um pentágono regular. É qualquer polígono. Polígonos semelhantes, ou seja, eles têm o mesmo formato, mas têm lados diferentes. Um é maior e o outro é menor. Lucas, tem como relacionar a área deles com o lado deles? Sim. A divisão das áreas sempre vai ser igual ao quadrado da divisão, melhor, aos lados ao quadrado também divididos. Ou seja, nada mais é que essa fórmula aqui. A área desse polígono maior sobre a área do polígono menor tem que ser igual ao lado do polígono maior ao quadrado sobre o lado do polígono menor ao quadrado. Lógico que tu não pode relacionar esse lado com esse lado. Não, sempre tem que pegar os mesmos lados. Relaciono esse com esse, posso relacionar esse com esse. Posso relacionar o de baixo com esse de baixo, posso relacionar esse da esquerda com esse da esquerda, e assim por diante. Tranquilo? Lucas, me dá um exemplo. Beleza. Vamos supor que a área dessa figura maior aqui seja 32. Que o lado desse maior aqui seja 8. E que o lado do menor seja 2. Beleza, então vamos só substituir nessa fórmula. Qual é a área do maior? 32. Qual é a área do menor? Não sei, então é essa. Qual é o lado do maior? 8, então fica 8 ao quadrado. Qual é o lado do menor? 2, então fica 2 ao quadrado. Logo ficaria 32 sobre S é igual a 8 ao quadrado, 64. 2 ao quadrado, 4. Logo, então fica 32 sobre S é igual a 64 por 4 vai me dar 16. Posso passar o S multiplicando e 16 dividindo. Logo, S é igual a 32 sobre 16, que é igual a 2. Logo, a área, tá? A área desse aqui seria quanto? Seria 2. Tranquilo? Então, essa aqui foi a nossa aula sobre inscrição e circunscrição de polígonos, de nossos principais polígonos, e eu ainda te falei um pouquinho aqui também sobre a razão entre áreas de polígonos semelhantes. Encerrando aqui o nosso conteúdo de polígonos, tá? A próxima aula eu achei que já vai ser sobre circunferência. Tranquilo? Então, valeu, lindos, e até a próxima. Não esquece, faz um print dessa tela aqui, tranquilo? Guarda isso aí, guarda essas fórmulas, porque elas podem te ajudar. Circunscrição e inscrição é algo que cai todo ano no Enem. Beleza? Então, valeu e até a próxima.